dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Atos, capítulo 3, que diz assim: A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, a qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entrava, vendo ele, Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, e disseram: Olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus, e viu todo o povo que antes levava, o que louvava a Deus e reconhecia ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta do templo chamado Formosa. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus, ele é fiel o tempo todo. E o tempo todo ele é fiel. Glória a Deus. Aquele homem, ele já estava, era um costume dele. Ele não esperaria que a vida dele pudesse ser transformada. Porque uma pessoa é diferente de uma pessoa quando ela sofre um acidente, que ela venha ficar numa cadeira de roda, o médico diz: olha, não tem mais jeito. Não tem jeito mais para você. Tudo que a medicina podia fazer para você, nós já fizemos. Então, leva para casa, ou você está despachada, né? Leva para casa. E aí aquelas pessoas levam o seu ente querido para casa, porque já sabe que não tem mais jeito. Mas ele ainda pode ter uma esperança em Deus. Deus pode me curar. Não, vamos na igreja. Eu conheço uma igreja ali onde Deus age, o poder de Deus é manifestado. E ele ainda tem aquela esperança. Mas quando é uma pessoa que nasce com aquela enfermidade, aí como que ela vai ter esperança? É. Mas para Deus tudo é possível. Porque tem enfermidade que a pessoa já nasce com aquilo ali, que é para que se manifeste o poder de Deus naquela pessoa e toda a sua família ou toda aquela comunidade venha reconhecer o poder de Deus, que o Deus de ontem é o mesmo de hoje. O Deus do passado, ele é o mesmo Deus, ele é imutável, ele não mudou. Mas tem gente que não acredita. Então, isso acontece com muitas pessoas. Nós vemos na Bíblia aqui, de capa a capa, que tem esses milagres que Deus faz. Aí a pessoa, não, nasceu assim, vai morrer assim. Que nem aquele ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto, nunca se endireita. Mas com Deus se endireita. Com Deus o negócio é diferente. Deus faz ficar no prumo. E aquele homem, ele estava acostumado. Todos que entrava, todos que saía, ele pedia esmola. A sobrevivência dele era aquela ali. Mas é diferente de você. Você é um daqueles que pode até ter nascido assim, mas não vai ficar assim. Porque Deus vai mudar a tua história. Por isso nós temos que tratar as pessoas como nós gostaríamos de sermos tratados. Quanto mais Deus te exalta, quanto mais Deus te dá unção, quanto mais Deus te eleva em toda a sorte de bênção, riqueza sem medida, igual Salomão, talvez, né?
Mas não seja prepotente e arrogante. Não deixa que a riqueza te suba a cabeça. Mas tem gente que nem chegou na metade, já começa a andar no salto, olhando de nariz em pé. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Tem misericórdia. Lembra? Jesus nos deixou um exemplo aqui maravilhoso. Maravilhoso o exemplo de Jesus, sendo o filho do rei, do dono de tudo, nasceu onde nasceu. Sabe onde ele nasceu? Lá naquele lugarzinho lá. Lá onde o jumento dorme, a jumentinha lá, dá cria. Lá, entendeu? E Jesus andou aqui, comia com pecador, andava com mendigo, sabe? Fez aqui o que ele veio fazer. Nenhum momento Jesus se exaltou. Eu sou filho do rei, eu tenho que ser tratado com reverência. Não, Jesus não. Jesus sempre foi aquele simples. Jesus mandou os discípulos dele lavar o pé dele. Eu sou Jesus, lavo o meu pé. Não, pelo contrário, ele lavou os pés do discípulo, não foi? Isso tudo é exemplo para nós. Mas tem gente que não tem um pau para jogar num gato e já está se achando. Tu acha quantas pessoas que humilhou aquele homem que estava lá no templo? Isso aí é um aleijado, é um pedinte, é um mendigo. Aí eu nem olho. Quanto deles talvez não foi trabalhar para aquele homem? Porque Deus faz isso. Deus faz o que estava em cima descer, o que estava embaixo subir. Então nunca pise numa pessoa quando você estiver subindo, porque possa ser que quando você estiver descendo, aquela pessoa esteja subindo e vai pisar exatamente na tua cabeça. A não ser que ela seja uma serva de Deus. Mas tem servo de Deus que diz que é servo de Deus e tá pior do que o servo do mundo. Você já viu isso? Tem, meu amigo, tem. Finge que é servo de Deus, se traveste de servo de Deus, mas é servo do rabudo, do chifrudo, porque servo de Deus, de fato e de verdade, ele não faz um negócio desse. Não, ele não faz. Esses que estão fazendo aí é para sujar. Quer dizer, para sujar o nome dele mesmo, porque o nome de Deus ninguém suja. O nome de Deus não tem sujeira que pega nele. Não, ele é limpo e cada vez mais limpo fica. Mas tem gente que tá assim. Então nós temos que ter o quê? Discernimento para saber quem é e quem não é. Quem tá com Deus e quem não tá. Quem tá com Deus só porque quer uma benção, porque tem muito que Deus leva para a presença dele. Ai, Senhor, eu fui assim também. Ai, Senhor, mas eu não cheguei com hipocrisia, não. Eu disse, Deus, eu vim aqui porque eu quero a cura da minha mãe. Quando ela ficar curada, eu estou saindo. O Senhor cura minha mãe e eu já estou falando para o Senhor. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Se o Senhor não quiser curar, o Senhor não cura, mas eu já estou lhe falando. E depois, para Deus, alguém mente para Deus? A gente pode até pensar que engana, mas não engana. Mas eu já fui assim, porque eu sou assim. Entendeu? Falei para Deus. E a pessoa que me levou disse: Não, mas tu não precisa ser crente, não. Falei: Tá bom assim, porque eu não quero ser crente, não. Não, quero saber de crente. Não, não gosto desse negócio. Mas aí, eu não sabia qual era o que Deus queria comigo. Era isso que eu falei. E tem gente que tá assim, desse jeito, dizendo: Eu não quero ser crente. Não, ela tá aí com esse papai, ela tá doida para me entregar minha vida para Jesus. Eu tô doida? Tô doida coisa nenhuma. Doida é tu que não entregou a vida para Jesus ainda. Se eu fosse tu, meu filho, minha filha, eu já tinha entregado há muito. Não só a vida, eu entreguei tudo que eu tenho. Não é só a minha vida, não. Eu me arrependo de não ter conhecido há mais tempo. Eita, Jesus. É assim. E aquele homem, ele estava lá, porque era o costume dele, olhando ali, pedindo uma esmola. Ele não sabia que naquele dia, naquela hora, naquele momento, Deus mandou aquele servo para mudar a vida dele, mudar a história dele. Eu não sei quanto tempo tu dizia assim, porque tem gente que virou aquilo ali já virou para ela uma rotina. Eu sou crente, eu tenho 200 anos de crente, 300 anos de crente, 400 anos de crente. Aí tu fala assim, Francisco, e tu que recém-convertida, tu acha que tu vai me convencer? Eu não convenço ninguém de nada, não. Eu não sou Espírito Santo. Eu não. Eu falo aquilo que ele mandou falar. Não, não pensa que eu estou tentando te convencer, não. Eu estou te falando que é bom. Porque o que é bom, eu quero para mim, quero para todos também.
Agora é você que decide da tua vida. Se tu quer continuar nesse miserê, nessa pindaíba aí, é problema seu. Problema seu. Eu não quero. Nem para mim, nem para minha descendência eu não quero. Eu quero a minha descendência total e completa nos pés do Senhor. E aquele homem estava pedindo mais esmola. Mas ele não sabia o que Deus tinha preparado para ele. E é isso que você também não sabe. Ai, mas eu tô aqui onde o vento faz a curva. Deus não tem nada para mim nesse deserto, não. Deus não tem nada para mim nesse fim de mundo. Aonde que Davi estava quando Deus chamou ele? Davi estava lá trabalhando com Saul? Sendo soldado, comandante da guarda de Saul? Não. Aonde estava Davi? Davi estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhas dele, do papai, não era? Você está pensando que aonde você tá escondido de Deus, nem que tu tiver que nem minhoca, lá dentro da terra, Deus sabe que tu tá aí, conhece o teu nome, tuas digitais, cada célula que tem no teu corpo, ele chama ela por cada nome, igual as estrelas do céu. Esse é o nosso Deus. Então ninguém está só, em lugar nenhum não está só. Deus está sempre de olho em nós, ouvindo as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, está vendo tudo e o tempo todo. Ele observa. E aquele homem disse: ah, dois agora vai ser em porção dobrada. Eita, Jesus, glória a Deus. É, vou receber dobrada. Talvez um daquele, ou dois de cada um. Nossa, hoje eu faço a festa. Mas o que Deus tinha, ele nunca, ele nem pensou, ele nunca nem imaginou. Imagina, ele podia imaginar assim: quem me dera eu tivesse nascido sã, assim que nem as pessoas normal, pudesse andar para fazer a minha roça, as minhas plantações, me casar, ter meus filhos, poder ir levar na escola, buscar da escola. Mas olha só, eu ando me arrastando, né? Com as mãos no chão, as minhas mãos servem de pé. Aí Deus disse: tu nasceu assim, mas tu não vai continuar assim, não. É, tu não vai continuar assim, não. Hoje eu mudo a tua história. Essas duas pessoas que tu tá vendo aí, é porque vai mudar a tua história. Tu acha que tinha alguém também que pensava, os pais daquele homem? Pensava? Não, ninguém pensava. É assim. O que Deus vai fazer na tua vida? Muitos lá zombaram de você, já riu de você. Talvez até você já contou, Deus disse que vai mudar a minha história. Deus disse que eu nasci assim, mas eu não vou morrer assim. Não, Deus disse assim. Olha, tem coisa na Bíblia, milagre que Deus fazia, que Deus disse: não conta para ninguém. Verdade ou mentira? E tem milagre que Deus fazia e dizia: vai e te mostra para o sacerdote para pagar a oferta daquilo que Moisés falou. Mas quando eu falo que não é para vocês contar, não é um milagre. O milagre a gente tem que contar. Sabe por quê? Porque o milagre você conta e vai aumentar a fé do teu irmão. Nossa, o fulano estava assim e Deus fez assim na vida dele. Nossa, Deus revelou para a pessoa que ele vai curar o fulano. Então conta. Eu estou falando para não contar, é para aquela pessoa exterminadora de milagre. Porque a gente tem que contar nossas coisas de Deus. É para a pessoa que está na mesma fé que a gente ou mais. Porque tem gente que se disfarça e cola com você só para descobrir o teu segredo com Deus, para detonar, para tentar exterminar. Só que não te extermina não, sabe por quê? Porque ninguém destrói projeto de Deus. Pode acontecer o quê? Porque você abriu a boca antes da hora, retardar o teu processo, que era para receber logo, aí Deus disse: porque tu abriu a boca, tu vai esperar mais um pouco. Entendeu? Então retarda. Mas contar o milagre não conta. Ainda mais a glória de Deus, a pessoa que eu vi, eu senti a presença do Espírito Santo. Quem não quiser acreditar, que não acredita, mas você sentiu e você continua afirmando. Porque a gente não tem que dar satisfação da nossa vida para quem não acredita no nosso relacionamento com Deus. Problema dela que é uma incrédula, não é não? Não, a gente tem que contar para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu fico feliz. Um dia desse, uma irmãzinha lá na igreja, ela disse assim, mas a diferença é um idioma, né? Ela fala espanhol e eu português e holandês. Ela também fala holandês, mas ela falou em espanhol. Ela olhou para mim e disse: eu ia no hospital visitar uma irmã que estava doente.
Ia com uma outra irmã. Eu falei, eu vou no hospital. E ela olhou para mim e disse, ela vai no hospital com você. Ela vai. Eu falei, vou. Ela vai porque ela é Deus. Eu falei, não, minha irmãzinha, pelo amor de Deus, não conta, não fala um negócio desse, não. Não, eu sou a serva dele. Aí depois eu conversei com ela. Falei, irmã, é assim, ó, eu não sou Deus, Deus está em mim. Tá, eu sou casa, eu sou templo do Espírito Santo. Quem quiser acreditar, acredita. Ela disse, eu acredito, eu sei, eu vejo em você. Eu vejo nos teus olhos, eu vejo. Ou seja, é uma pessoa que está ali na igreja, ela está atenta, ela vê. Eu não precisei gritar, ei, irmã, eu tô cheia da presença do Espírito Santo. Ei, irmão, eu tô transbordando. Ela viu. Só que do jeito dela falar assim, eu me espantei, porque ninguém pode tomar a glória de Deus. Tu já pensou eu te dizendo assim, gente, eu sou Deus, ei, eu sou Deus. Misericórdia, não, nós somos servo, filho, né, amigo. Deus disse que aquele que faz aquilo que ele manda, ele já não chama mais de servo, ele chama de amigo. E aí os amigos ele revela, não é verdade? Então é isso. Então, tem gente que recebe oração. Eu determinei uma cura na vida de um homem lá no Maranhão, do seu Sebastião, e uma irmã lá, ela disse que ela sentiu fogo. Quando eu falei, ela disse que ela sentiu fogo passar, e era o fogo do Espírito Santo, que ela disse que ela não fala em línguas estranhas, mas ela sentiu o poder de Deus ali naquele momento. Ela disse que ela sente o poder de Deus quando ela escuta eu falar. Foi a primeira vez que ela ouviu a oração da palavra do dia. Eu falei, porque eu falo e eu oro, é na unção do Espírito de Deus. Não é porque eu quero me aparecer, não. É do tom que Deus coloca na minha boca e assim eu falo. Voltando lá para o homem. E ele esperava naquele dia receber mais uma moedinha. Mas naquele dia, qual era a palavra de Deus para aquele homem? Levanta e anda. É isso que Deus está dizendo para você aí, seu Sebastião. Está dizendo para você, Silvinha. Está dizendo para todos aqueles que estão enfermos e que o médico já disse que não tem mais jeito. Deus disse tem jeito porque eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou poderoso e eu faço e desfaço. E não tem ninguém que pode impedir o meu agir. Agindo Deus, quem impedirá o agir de Deus? Quem impedirá? Deus é médico dos médicos. E quando ele toca, nada fica mais do mesmo jeito. Esse é o poder do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, toca, Senhor. Toca na coluna e calcifica, meu Deus. Toca naquela que está entubada, Senhor. E tira aí dessa enfermidade, desse leito de enfermidade. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E a vida daquele homem, naquele dia, mudou. Quando Pedro disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus Cristo Nazareno, eu te digo, levanta. E tomando pela mão direita, colocou de pé. O homem imediatamente, de um salto, ficou de pé e começou a andar. Ele não disse, agora eu vou para minha casa, me mostrar para minha família que eu estou curada. Ele disse, agora eu vou com vocês para o templo. Ele entrou no templo e começou a adorar. Todos que via ficavam admirados, porque sabia. É assim que vai acontecer com você. A pessoa vai dizer, mas tu não estava lá naquele leito? Eu estava. E como é que tu já está capinando aí à beira da tua casa? Ah, meu Deus. Eu senti um fogo em cima de mim, eu senti um negócio estranho, eu senti os meus pés formigar, eu senti um negócio, um fogo, um calor, um negócio estranho. E daí em diante eu tô aqui, olha, eu tô que eu não aguento nem, eu tô que nem uma pipoca. Eita, glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus é fiel. E o povo ficou admirado com aquele homem, porque é assim que Deus age. Ninguém impede o agir de Deus, pode até tentar, mas impedir não impede. No momento certo, na hora certa, porque esse milagre é para impactar. É para até aqueles que eram ateus se converter. É isso que vai acontecer. Porque quando Deus faz um milagre assim muito grande, até os incrédulos ele passa a crer, o ateu ele se converte. Ele diz, eu quero esse Deus, eu quero esse teu Deus. Essa é a finalidade. Não é de nós ficar por aí dizendo que somos servos de Deus na frente do povo e por detrás das câmeras é o cão chupando manga, é o cão disfarçado de pombagira, tudo junto aí, misturado, o demônio vestido de saia.
Não, ou de calça mesmo, ou de paletó e gravata. Não, nós temos que ser exemplo que nem Jesus andou, que nem Jesus fez. Nós temos que seguir o exemplo dele. Dele, Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Nós temos que servir a Deus com retidão de coração. E Pedro foi pregar lá no templo chamado Templo de Salomão. E ali o pessoal ficava admirado. E Pedro disse, vocês estão admirados de quê? Vocês pensam que fui eu que curei aquele homem? Não! Quem curou ele foi Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês condenaram. É assim. Mas nós não somos desse tipo não, né? Nós somos daqueles da fé, que acreditamos no poder de Deus, não importa se faça chuva ou se faça sol. Se tem comida ou se não tem comida. Se a geladeira está cheia ou se a geladeira está seca, nós continuamos. Porque nós sabemos que pode até estar. Mas a providência de Deus vai chegar. E não tarda. Vai chegar. E não tarda. Porque Deus não te chamou para ficar aí nesse miserê, não nesse pinga-pinga, não. Deus te chamou para viver de fonte, para tu andar. Levanta e anda. Toma o teu leite e anda. E não fica aí. E seja grato. Quando Deus fizer, seja grata. Seja grata. E tu vai ver o mais. A tua missão não acabou, tá só começando. Tá só. Ai, mas eu já tô com tantos anos. E daí? Abraão, lembra do Abraão? Do Moisés? Não era um bebezinho, não, eles não. 80 anos quando Moisés começou o negócio. Então, você ainda nem tá não tá nem na metade. Então, ainda tem muita coisa, ainda tem muito chão para andar, ainda tem muitas pessoas para se converter através, ouvindo a tua voz. Eita, glória a Deus, aleluia. É lógico que o inimigo não vai desistir de nos perseguir, porque primeiro, quando uma pessoa faz aquilo que agrada a Deus, a perseguição é muito grande. Porque o Satanás não vai ver a gente servir a Deus e ficar com os pés cruzados ali, com a mãozinha ali, cruzando os dedinhos, dizendo bem me quer, mal me quer. Não, não, lógico que ele não vai ficar. Ele vai levantar o exército dele para tentar parar. Mas ninguém para, porque o Senhor dos Exércitos vai na nossa frente, quebrando as correntes, tirando a muralha, tirando toda a pedra de tropeço e embaraço do nosso caminho e nos dando a vitória. Quem quiser crer, crê. Quem não quiser crer, problema de quem não quiser acreditar. Mas é isso que vai acontecer. Você não vai ficar nessa pindaíba, não. Deus vai transformar a tua vida, vai transformar a tua água em vinho. Vai, acabou. Mas Deus vai fazer. Vai ter mais. E não vai faltar, vai ser fonte, não vai ser caneco. Eita, glória a Deus, aleluia. É isso que Deus tem para cada um daqueles que permanece com ele e não arreda o pé. Não arreda o pé. Porque o que adiantava ganhar umas moedinhas? Adiantava? Amanhã acabava. Então é isso que eu falo. O que adianta você estar todo feliz? Ai, porque agora eu tenho isso, eu tenho aquilo. Fica com Deus. Porque além de tu ter infinitamente mais, tu tem a tua salvação, que é mais importante. O que adianta tu ganhar o reino todo aqui, tudo que é dessa terra e perder a tua salvação? O que adianta? Por um momentinho, um momento de prazer. Tu acha que vale? Não. Vale, é a eternidade. Não tem nada mais precioso do que a eternidade. É lógico que Deus quer que nessa terra nós tenhamos do bem, do bom e do melhor. Mas nunca deixa de colocar ele em primeiro lugar. Ele tem que ser prioridade na minha vida, na tua vida, na nossa vida, na vida de todos nós. Nós temos que ser grato que nem aquele homem foi. Não ser grato só na hora que nós estamos ali na presença de Deus. Ai, Senhor, porque eu quero que o Senhor me dê um emprego. Senhor, eu quero que tu abra essa porta. Senhor, eu preciso conquistar aquele emprego. Senhor, aí depois que Deus dá a vitória, vira as costas para Deus. Tchau, Senhor, fui. Eu até pensei nisso. Eu disse para Deus, vou, mas não pense que vou ficar aí, não. Depois eu vou sair. Deus disse, é o que tu pensa. Tu veio para ficar e daqui tu só sai para quando tu botar o paletó de madeira e subir. Porque daqui da minha presença nunca mais esquece. Esquece. Aí, quem que nunca foi para uma caverna? Quem que nunca olhou para trás? Todos. Olha para trás, mas você olha para trás e diz, não tem mais como voltar. O caminho fechou atrás. Só tá aberto para frente. Então não adianta olhar para trás, não. Nem olhe, nem inventa, tá? Nem inventa. Porque Deus não tem isso para tu, não. Amém? Glória a Deus, aleluia. O que Deus tem para você, para nós, é o melhor dessa terra. Deixa quem quiser não acreditar, problema de quem não quiser acreditar, mas é o melhor. Aleluia, vamos orar.
Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Senhor, físico ou espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Pai, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, meu Deus, venha ser curada, venha ter uma fé avivada, Senhor. As maldições hereditárias venham ser anuladas e ela venha ser cheia da tua presença, as portas venham abrir, a prosperidade vai chegar, tudo que estava impedido de ela conquistar, ela vai conquistar para a honra e glória do teu nome, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, vai repreendendo todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, tudo aquilo que estava travando a vida dessa pessoa, a finança dela, os projetos dela, Pai, que seja removido do caminho desta pessoa, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abre, Pai, as portas para o teu povo, Senhor. Abre, Pai, dá, Pai, a vitória que essa pessoa tanto tempo está te pedindo, Senhor, que ela não vai, Pai, ela não vai se afastar da tua presença, ela não vai, o Senhor sabe disso. Então, Pai, toda a obra de feitiçaria que foi feita para travar, para que ela não conquiste, seja cancelada agora, seja anulada, toda a obra do inferno seja lançada por terra agora, seja quebrada, toda a maldição hereditária, toda a aliança que foi feita ainda antes dessa pessoa nascer com o mundo das trevas, está cancelada, está anulada agora, no nome do Senhor Jesus. A aliança dela agora é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Repreende, Senhor, esse espírito do câncer, esse espírito do medo, da depressão, de loucura. Pai, esse demônio que entra dentro das igrejas e tira o teu povo de dentro da igreja, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo da vida deste homem e da vida desta mulher. Agora, no nome do Senhor Jesus, Pai, traz o teu povo de volta para tua casa, Pai, para tua presença, Senhor. No nome do Senhor Jesus, visita, Pai, aqueles lugares onde aquelas pessoas estão que nem zumbi, meu Deus. Visita, Pai, corta todas as algemas, Senhor, que Satanás colocou naquela pessoa. Corta, Pai, despedaça as correntes, despedaça, Pai, toda a obra de amarração que Satanás fez para aquelas pessoas ficar fazendo aquilo que elas estão fazendo naqueles lugares, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo espírito de usuário, todo mal na vida do teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Pai, esse espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilinda. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada Satanás e seus demônios. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, no nossos trabalhos. Anjo com espada de fogo para repreender esse espírito de confusão, esse espírito de inveja, esse espírito de acidente desse local de trabalho. Bate em retirada agora no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjos nos nossos lares, em cada canto da nossa casa, para repreender todo espírito de olho gordo, da inveja, da feitiçaria, da magia negra, do clã do Beda, de tudo que é mal dos nossos caminhos, seja repreendido agora no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia essa legião de anjos, Pai, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, para socorrer o teu povo de toda e qualquer enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.